A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse segundo trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a respeito dos relacionamentos em família, que é o tema da revista nesse trimestre, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então, nós temos aprendido com vários exemplos que nós já temos trazido aqui ao longo do trimestre. Hoje estaremos estudando a penúltima lição, a lição de número 12, que será estudada no dia 18 de junho de 2023, presencialmente nas escolas bíblicas dominical das Assembleias de Deus. E os irmãos já estão convidados para participar presencialmente desta aula, que será no dia em que nós estaremos comemorando o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então a gente vai estar aí fazendo alusão à chegada, né, dessa grande denominação pentecostal, que é a Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, né? Boa parte dos irmãos que assistem o nosso vídeo são irmãos que congregam nas Assembleias de Deus, e nós fazemos parte da maior denominação pentecostal do Brasil e também do mundo, né? As Assembleias de Deus são a maior denominação pentecostal do mundo, e nós temos grande prazer em fazer parte dessa igreja. É bem verdade que, como toda igreja que tem as suas regras, falando de forma como uma igreja local, né, não é perfeita, né, tem os seus erros, acontece uma coisa aqui, outra acolá, porque é composta por seres humanos que são falhos, mas todos com um objetivo, e isso a Igreja Assembleia de Deus, com sua doutrina pentecostal, a gente pode falar com certeza, com o objetivo de salvar o homem através da pregação da palavra de Deus, através da pregação da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, e também ali pregar para o homem, mostrar a ele que há ainda a atualidade dos dons espirituais. Então Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para levar para os céus. É isso que nós pregamos, é isso que nós falamos, e a Igreja Assembleia de Deus já tem feito seu papel na sociedade brasileira e também no mundo. Então, na nossa sociedade, no Brasil, a Assembleia de Deus estará completando aí 112 anos, né? Já tem algumas festividades aí, muitos pastores, né, falando a respeito, em alusão, né, a esse aniversário das Assembleias de Deus, e que nós possamos continuar fazendo o nosso papel, né, como membros dessa igreja aí centenária, e que possamos ser aí participantes dessa igreja, fiéis a Deus, né, fiéis a Deus, nos congregando. Essa é a importância da igreja, de nós podermos nos congregar com os nossos irmãos, estarmos ali presentes, com a mesma fé, com o mesmo objetivo, que é chegarmos um dia juntos ao céu, né? Mantermos a comunhão, né? Essa é a palavra, a comunhão. É muito importante nós, como cristãos, prezarmos pela comunhão, ela é essencial na nossa salvação. Então, graças a Deus, pelas Assembleias de Deus no nosso Brasil. Então, o título da lição número 12, como a gente já falou, nas 10 primeiras lições nós estudamos exemplos no Antigo Testamento. Essas 3 últimas lições são lições que nós estamos estudando aí a respeito de exemplos no Novo Testamento, de relacionamentos em família. Na aula passada, nós estudamos ali, falamos a respeito de Ananias e Safira, um exemplo ruim, né, um exemplo aí da mentira no meio da família e como ela é prejudicial. Hoje nós estaremos vendo o exemplo da família do Senhor Jesus. E o título da lição é Criando Filhos Saudáveis, baseados no exemplo justamente do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo de vida. E deve ser o nosso modelo de vida não somente para a fase adulta, que é onde aí os evangelhos falam de uma forma mais abrangente a respeito da vida do Senhor Jesus, mas também na sua fase infantil, na sua fase até chegar ali no início do seu ministério,
Os evangelhos não falam muito a respeito, mas dá uma pincelada, mostra algo ali a respeito da educação do Senhor Jesus, seu relacionamento em família, e também serve de base para nós, como cristãos, que almejamos ser conforme o Senhor Jesus. Por isso somos chamados de cristãos, né? Nós somos chamados de cristãos porque somos semelhantes a Cristo, ao Senhor Jesus. O textuário que se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 52, que inclusive está inserido no texto, na leitura bíblica em classe, está em Lucas capítulo 2, aí dos versículos 40 até os 52. Os irmãos fazem a leitura, né? A gente vai estar acompanhando esse e outros textos ao longo da Bíblia, né? Como sempre, trazendo alguns versículos para enriquecer o estudo dos irmãos. Aqui a gente tem pessoas como professores que vão estar assistindo esse vídeo, alunos também da escola dominical, e que possam estar sendo aí edificados e levando complemento para a sua sala de aula. A gente traz aqui, tanto falando a respeito do que o autor fala na lição, né? O autor ele traz aqui alguns pontos que são importantes e a gente ressalta esses pontos, e também trazendo algo a mais, né? Algo a mais para que os irmãos possam complementar nas salas de aula. Então, Lucas 2,52 diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática nos diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada, né? Então a gente vai ver aqui na lição de hoje, ela vai nos ensinar a respeito, né, aí com exemplo da família de Jesus, a respeito do comportamento dos pais, né? Os pais, eles devem ensinar os seus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus, eles devem instruir os seus filhos no caminho em que eles devem andar, e essa é uma responsabilidade, é um dever dos pais ensinar e instruir os seus filhos. E isso nós vemos em José e também em Maria, né, o exemplo da família do Senhor Jesus. Por isso que essa lição de hoje ela nos traz a família de Jesus como um modelo exemplar de família a ser seguido. E também ela vai nos ensinar a respeito do comportamento dos filhos. Veja, o comportamento dos pais é o de ensinar, de instruir, de educar os seus filhos. Isso é um dever dos pais. E qual é o comportamento dos filhos? Como é que os filhos eles devem se comportar no relacionamento familiar? Os filhos devem ser obedientes e sujeitos aos seus pais, né? E isso nós vemos claramente na figura do Senhor Jesus. E o resultado de uma criação de acordo com os princípios da palavra de Deus, e onde os pais cumprem com o seu dever, com o seu papel no relacionamento familiar, de educar, de ensinar os seus filhos, de instruí-los, e quando também os filhos cumprem com o seu papel de obedecer aos pais, de seguir os mandamentos dos pais, então a gente vai ter aí, né, nessa criação, nessa educação, de acordo com a palavra de Deus, um desenvolvimento mental, físico e espiritual, saudável e equilibrado, né, que é o que o autor aqui nos propõe, na verdade, prática. E a gente sabe, meus irmãos, que a nossa sociedade, ela foi fundada, né, ela foi fundamentada nos princípios judaico-cristãos. A sociedade ocidental, ela tem como base na educação os princípios judaico-cristãos. Segue de acordo com os princípios da palavra de Deus. Só que aí nos últimos anos nós vemos um avanço significativo nas ideias, nos ensinos pós-modernistas, progressistas, e a gente vê um avanço desses ensinos e os valores da família, o modelo familiar vem sendo atacado através dessas ideias, né? Vem sendo aí deturpados esses princípios estabelecidos por Deus, né? O modelo familiar ele foi estabelecido por Deus. Um homem, uma mulher, e eles têm ali os seus filhos. E a gente sabe, a gente vê por aí todo tipo de distorção em relação a isso. Homem com homem, mulher com mulher,
homem que não sabe o que é, eles dizem que é fluido. Isso a gente já falou várias vezes a respeito aqui. No próximo trimestre nós vamos estar falando novamente, e é muito importante esse tipo de lição para o nosso contexto atual, porque a gente vem sendo bastante atacado, a igreja, né, os valores cristãos, eles vêm sendo atacados constantemente com os ideais pós-modernistas, e nós precisamos estar preparados e conscientes para saber como nos defender e contra-atacar com a palavra de Deus. E além de todas essas distorções, os ensinos progressistas, pós-modernistas, eles incentivam os filhos a desobedecerem os seus pais, além de incentivar também os pais a não educarem os seus filhos. E aí eles falam que a educação é função não dos pais, mas do Estado. E o pai ele tem que colocar o seu filho na escola. Quem aqui não para pensar o porquê de tanto se falar que lugar de criança é na escola? Será que isso é uma preocupação que o seu filho aprenda e tenha oportunidades na vida? Será que realmente é isso? É de se pensar no que realmente o governo e o Estado está querendo. É de verdade que um filho ele deve ter todo o ensinamento. Mas quanto aos valores, quanto aos princípios que ele vai ter em sua vida, esses não devem ser ensinados pelo Estado. Esses não devem ser ensinados lá na escola. Até mesmo não devem ser ensinados os pais esperar que os filhos sejam ensinados na igreja. São os pais que têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Principalmente porque aqui eu estou falando com pais cristãos. Os pais que são cristãos, que são crentes, eles têm que ter consciência do seu dever, do seu papel como educador dos seus filhos. Então não espere que a professora lá na escola dominical, ou o professor, ou lá na classe dos jovens, venha ensinar o seu filho, não. Quem tem a obrigação de ensinar os seus filhos a palavra de Deus é você, pai. É você, mãe. Então os pais têm a obrigação de ensinar os seus filhos o caminho em que eles devem andar. E dessa forma, com esses ataques aos princípios, às bases da família, a célula máter da sociedade, que é a família, a célula principal da sociedade, ela é desestruturada, né? Ela acaba sendo violada, e aí surgem vários problemas como consequência disso. Então o homem ele pode ser bonito, ele pode ser belo, isso vale para o homem, para a mulher, pode ter beleza, pode ter conhecimento, pode ter dinheiro, ele pode ter um bom emprego, está ali estruturado financeiramente, mas se a sua família ela for abalada, ela for desestruturada, vai surgir depressão, vão surgir doenças consequentes disso daí. Ele não vai ter paz, não vai ter felicidade. E isso basta você olhar para os exemplos que nós temos na sociedade. Não é algo que nós estamos falando aqui de teoria, nós estamos falando de algo que acontece na prática. Pessoas que muitas vezes aí investem tempo na sua vida para poder ter um emprego melhor, para poder ter mais dinheiro, para poder aí ficar mais bonito. As mulheres aí se deformando, querem ficar mais bonita, e quando der fé acaba a família. Dá atenção para o seu corpo, dá atenção para o seu emprego, dá atenção para o dinheiro, mas não dá atenção para a família. Não presta atenção nos seus filhos. O marido não presta atenção na esposa, a esposa não presta atenção no marido. E aí o que acontece? A família fica desestabilizada. E isso traz graves consequências para o seu familiar. E a gente vê o que acontece aí na sociedade. E é isso que o pós-modernismo, com os seus ensinamentos progressistas, querem fazer na família. Esse estrago. É isso que eles querem causar na família. Então acorde, irmão. Acorde, irmã. Para esses ensinamentos que você está aí escutando, aprendendo, passando para os seus filhos. Tome muito cuidado.
E eu já faço o convite aqui para no próximo trimestre. Vocês participem, assistam às aulas, participem presencialmente na Escola Bíblica Dominical, para que vocês possam estar aprendendo a como defender a sua família desses ataques pós-modernistas. A gente está falando aqui nesse trimestre muitas coisas a respeito da família, mas há muitos outros ensinamentos, a gente não consegue falar de tudo isso somente nesse trimestre aqui. E tudo que a gente for aprendendo, a gente vai colocando para dentro da família, para fortalecer a família. Devemos ficar atentos, devemos vigiar. O inimigo está de olho na nossa família, querendo acabar com ela. Então, para que seus filhos eles cresçam de forma saudável, de forma equilibrada, os pais eles devem educá-los. Não devem negligenciar a educação dos seus filhos. Infelizmente, muitos têm negligenciado, terceirizado, deixado que outras pessoas educam os seus filhos. Cuidado com esse perigo. E ensiná-los de acordo com os princípios morais da palavra de Deus, para combater os ideais pós-modernistas. Por isso, o pai deve ter conhecimento da palavra, buscar ter conhecimento da palavra, para ensinar o seu filho o que é o certo e errado, porque seu filho está aprendendo errado lá na escola, viu? Seu filho está aprendendo errado lá na escola. E eu não estou tendo aqui nenhuma revelação, não, certo? O João está tendo uma revelação aí agora e está falando, isso é de Deus. É de Deus. É de Deus. Mas eu não preciso ter uma revelação para saber que o seu filho está aprendendo errado na escola, não. Há uma grande probabilidade do seu filho estar aprendendo os ideais progressistas na escola. Porque, infelizmente, é o que a gente mais vê dentro das faculdades. E aí saem professores capacitados, formados, para doutrinar os filhos dos outros com esses ideais pós-modernistas. Do inimigo, de Satanás, para acabar com a família. Então desperte, acorde. Acorde e veja o que o seu filho está aprendendo na escola. Se capacite para não perder a sua família. Não, Marcos, mas eu tenho que focar aqui no meu emprego, eu tenho que focar aqui em ganhar muito dinheiro, na minha beleza, para eu ficar mais jovem. Se a sua família for desestruturada por causa dos ataques do inimigo, que você não tem prestado atenção, não tem vigiado, não tem se defendido e contra-atacado, se a sua família for desestruturada por causa disso, não vai valer dinheiro, não vai valer estabilidade financeira, não vai valer beleza, nada disso. Nada disso. A única coisa que pode manter uma família inabalável são os valores, os princípios da palavra de Deus, que estão incrustados ali nela. Então, esses princípios morais ensinados pelos pais aos filhos, eles moldam o caráter do ser humano para ser conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela molda o nosso caráter. Então, sabe o seu filho, ele está lá aprendendo lá os ideais progressistas. A solução para ele, qual a solução? É a palavra de Deus. São os princípios da palavra de Deus. Se você ensinar eles ao seu filho, a palavra de Deus, ela pode moldar o caráter do seu filho, para que ele seja conforme o caráter do Senhor Jesus. Isso, claro, vale para o seu filho, vale para você, vale para mim, vale para qualquer outro. Mas como pai, o pai ele tem obrigação, não é uma escolha, é um dever de educar os seus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, aqui iniciando o primeiro tópico da nossa lição, né? Isso, claro, a gente já trouxe aqui muitos ensinamentos, mas nós vamos falar a respeito da família de Jesus. Inicialmente nós podemos falar a respeito do Senhor Jesus. E nós vemos aqui que os autores do Evangelho, eles têm uma visão a respeito de Cristo e eles mostram Jesus de formas diferenciadas, com um objetivo diferente em cada um dos escritos do Evangelho. Veja que nós temos 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles que têm uma visão geral a respeito da vida do Senhor Jesus, e tem o Evangelho de João.
Nos evangelhos sinóticos, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele escreveu ali visando alcançar os judeus. E Mateus apresenta Jesus como sendo o grande rei. É também chamado o evangelho do reino. Né? Então Jesus é ali apresentado em Mateus como sendo o grande rei, o rei esperado. Já Marcos apresenta Jesus como sendo o servo sofredor. Apresenta ele como um servo. Ali Marcos estava com o objetivo de alcançar os romanos. Já Lucas escreve ali o seu evangelho mostrando Jesus como o homem perfeito, ou o filho do homem. Então nós vemos ali algumas características humanas de Jesus sendo ressaltadas no livro de Lucas. O objetivo de Lucas era alcançar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Já João, veja, esses eram os evangelhos sinóticos. Já João, ele escreve ali, mostrando Jesus como sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. Ou seja, Jesus como o próprio Deus. Esse era o objetivo de João, era mostrar Jesus como sendo o próprio Deus, mostrar o lado divino do Senhor Jesus. E aí, com essas informações dos evangelhos, né, contidas em cada um, a gente vai pegando as informações, a gente pode afirmar que o Senhor Jesus ele tinha duas naturezas. Ele possui duas naturezas, que é a natureza divina, ele é 100% Deus, e a natureza humana, ele é 100% homem. Timóteo, que coisa difícil. Isso é o que a gente chama de união hipostática. Jesus ele possuía duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Né? Então é algo que a gente não consegue explicar totalmente. Alguém talvez, não, deixa eu explicar aqui como é isso daí, eu consigo explicar perfeitamente. Não, a gente não consegue explicar e compreender perfeitamente isso, porque a nossa mentalidade ela é limitada. A gente fala a respeito disso, a gente tenta trazer exemplos para mostrar como é, mas não entendemos perfeitamente como isso funciona. Mas foi aí, né, que aconteceu quando o Verbo se fez carne. Né? O próprio Deus, uma natureza divina, se transformou também em natureza humana e ao mesmo tempo ele era homem, verdadeiro homem, e também Deus, verdadeiro Deus. Né? Por isso nós dizemos Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E o objeto de estudo da lição de hoje, que a gente está vendo aqui, é a natureza humana do Senhor Jesus. Aí com ênfase, né, no seu relacionamento familiar, dentro da sua família, na criação dada aí pelos seus pais, José e Maria. Então no primeiro tópico aqui a gente fala do relacionamento familiar, família de Jesus. No segundo tópico o autor ele fala a respeito da criação do Senhor Jesus como homem, e a gente vê também no seu desenvolvimento espiritual e social. Né? O terceiro tópico, o autor ele traz aqui a respeito do desenvolvimento do Senhor Jesus. E como homem, a gente vê que Jesus ele foi descendente da família real de Davi. Nós vemos isso aqui claramente em Lucas no capítulo 1 e no versículo 27. Os irmãos vão vendo aí os versículos. Lucas capítulo 1, versículo 27, diz que a virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então veja que José, pai terreno de Jesus, ele era da casa de Davi. E Isaías já havia profetizado a respeito do Messias no capítulo 11 do seu livro, e no versículo 1, ele diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé, o pai de Davi, ou seja, da descendência de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Aqui Isaías está falando a respeito do Messias que haveria de vir. E aqui fica claro que esse Messias, o Senhor Jesus, né, ele realmente veio da descendência de Davi, através ali de José, que era da casa de Davi. Também Lucas, no capítulo 2, versículos 4 e 5, fala a respeito disso daí, né, que eles eram da descendência de Davi.
Então Jesus, aí se cumpre a profecia de que Jesus ele veio realmente da casa de Davi. Com relação à família de Jesus, nós vemos que José ele estava noivo de Maria, né, quando ela recebeu ali a notícia de que ela iria ter o Senhor Jesus. Nós vemos lá em Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 25, né, no anúncio ali do nascimento do Senhor Jesus, onde diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, aí veio a sua expressão, seu marido, veja, ela estava desposada, mas José já era chamado de seu marido. Como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz e chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome, por nome, Jesus. Veja que aqui, no anúncio do anjo, José e Maria estavam noivos. O noivado, ali no costume, na tradição judaica, durava cerca de 1 ano. E após o noivado, após eles oficializarem o noivado, veja, não é ainda o casamento final. Após oficializar o noivado, o casal já era chamado de marido e de esposa, que é o que fica bem claro aqui. Mas somente depois de 1 ano é que eles passavam a morar juntos e consumavam o casamento. Né? Veja, já era como se estivesse casado, mas não havia ainda a consumação. E aqui a gente vê que por isso que José ainda não havia ali coabitado, né, com Maria, que é o que fica claro aqui no versículo 25, né? E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, ou seja, eles não tinham ainda tido relações sexuais, né? Mas ele já era considerado esposo dela, como a gente vê no versículo 19. Então José, seu marido. Então ali ele já era considerado como esposo, apesar de não estarem ainda vivendo juntos, né? Era ali a tradição judaica. Então Jesus ele foi o primogênito, filho de Maria e de José. Veja, foi o primogênito, não o unigênito, né? Não foi o único filho, foi o primeiro, o primogênito. Que é como fica claro aqui, tanto em Mateus, no capítulo 1, versículo 25, como também em Lucas, no capítulo 2 de Lucas, e no versículo de número 7, onde diz, né, e deu à luz a seu filho primogênito, né? Então você veja que aqui Jesus ele era apresentado como primogênito, não como unigênito, mas após o nascimento do Senhor Jesus, o casal ele vieram a ter ali outros filhos também, como fica claro em Marcos, no capítulo 6 e no versículo 3, também em Mateus, no capítulo 13, também a passagem que é semelhante a essa. Marcos, capítulo 6, versículo 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, aqui se referindo a Jesus, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, ou seja, tinha mais de uma irmã, e escandalizavam-se nele. Então veja que Jesus ele tinha outros irmãos. Esses outros irmãos eles vieram ali do relacionamento de Maria com José após o nascimento do Senhor Jesus. Então eles tiveram, normalmente, como qualquer casal, né, tiveram ali suas relações e tiveram também outros filhos, né, normalmente, como qualquer outro casal. Até alguns teólogos eles falam que os evangelhos, porque alguém talvez espere algo como que espiritual aqui. Não, mas os evangelhos eles são
como alguns dizem, sobrenaturalmente naturais. Né? Mostram as vidas dos seres humanos de forma natural. O nascimento do Senhor Jesus foi algo sobrenatural. Mas a vida ali em família, e a família de José com Maria, foi uma família normal, uma família natural. Obviamente, tinha ali na presença deles o Filho de Deus. Eles sabiam, tinham conhecimento ali do que ele haveria de ser, que haveria de fazer, né? O seu ministério que ele haveria de cumprir. Por que que ele veio aqui na Terra? Por que que o próprio Deus se fez homem? Eles sabiam disso. Mas eles viviam a sua vida de forma natural. Tinham ali outros filhos. Como também a gente vê aqui em João, no capítulo 7 de João, nos versículos 1 ao 5, também fala aqui a respeito dos irmãos de Jesus. Os irmãos fazem a leitura aí, né? Aqui a gente vê no versículo 5 do capítulo 7, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Né? Aqui o João, ele deixa bem claro essa visão aqui, de que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, ali naquele momento. E também lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 7, ou melhor, 14, diz: todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, né? Ou seja, com os irmãos de Jesus. Aqui fica bem claro que esses irmãos, eles são realmente os irmãos de sangue, porque já haviam sido citados os apóstolos que estavam ali presentes. Então esses irmãos eram os irmãos ali da família terrena de Jesus, filhos de Maria e de José. E aí talvez surja a pergunta, né? Mas, irmão, eu já ouvi falar tanto que Maria e José não tiveram outros filhos. Eu aprendi lá na Igreja Católica que o Senhor Jesus, ele foi o único filho de Maria e José, e eles não tiveram outros filhos. Isso é um pensamento errado. A gente sabe, a gente vê aqui, obviamente, através da palavra de Deus, que esse pensamento ele não está correto. Mas por quê? Porque a Igreja Católica ela faz questão de dizer isso daí. Infelizmente, para aí defender o que eles chamam da virgindade perpétua de Maria, né? E outras contradições também aí que são resultantes dessa interpretação equivocada, né? Eles falam aqui que isso daqui não são irmãos de Jesus, são primos, mas quando a gente pega os vários versículos que mostram os irmãos de Jesus na palavra de Deus, ao longo do Novo Testamento, não há como defender e dizer que não eram irmãos de Jesus, que eram primos, que eram outra coisa. Não, de forma alguma. Eram irmãos de sangue de Jesus. E não há pecado nenhum em Maria ter tido relações com o seu esposo. Era o esposo dela. Mas, infelizmente, como a gente sabe, há outras coisas por trás disso daí e faz com que eles venham querer aí defender a virgindade perpétua de Maria. Como se fosse algo que somente isso a tornasse santa, de forma alguma. Nós sabemos que a santidade ela se dá através da aproximação de Deus e do afastamento do pecado. E uma curiosidade é que os irmãos de Jesus eles só vieram a acreditar em Jesus após a sua ressurreição. Né? Como a gente viu aqui em João no capítulo 7, versículo 5, eles não criam em Jesus e após a ressurreição, muito provavelmente isso só ocorreu após a ressurreição do Senhor Jesus, eles passaram a crer em Cristo, e não somente passaram a crer, como também tiveram até proeminência dentro da igreja, né? Como Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 19, ele diz: E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago é justamente irmão do Senhor Jesus. E também Paulo escrevendo a carta aos primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 5, ele diz assim: Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas. Aqui você veja, ele faz bem a diferenciação, ele fala os apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus, e Cefas, e Pedro. Então você veja que aqui há uma diferenciação. Os irmãos aqui não são os apóstolos, os discípulos, não. São os irmãos mesmo ali da família de Jesus. Né? Eles estavam presentes na igreja. Então, após ali a ressurreição de Cristo, os irmãos de Jesus passaram a acreditar nele como um verdadeiro Deus.
E quanto à forma de criação, a educação do Senhor Jesus, como é que ela se deu? A gente já falou aqui, a educação ela é responsabilidade dos pais. A educação não é responsabilidade do Estado. Eu deixei isso bem claro aqui no início da aula. E o Senhor Jesus ele foi educado pelos seus pais, criado como homem, mesmo sendo Deus, ele foi criado como homem. E aí a gente vê Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 7, ou melhor, dos versículos 5 até o versículo 9, né, os irmãos fazem a leitura. Aqui no versículo 7 ele diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja, mesmo sendo Deus, por isso os irmãos lêem aí do capítulo 2 de Filipenses, do 5 ao 9, né? Os irmãos fazem a leitura. Mas aqui no 7 ele deixa bem claro quando diz que ele se fez semelhante aos homens. Também o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e no versículo de número 15, ele diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, o que? Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja, isso é a diferença de Jesus para nós. Ele não teve pecado, mas passou por tudo que nós passamos, passou por todas as tentações. Por isso que ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe pelo que nós passamos. Quando o próprio Deus se fez carne, como homem, ele passou por tudo, por todas as dificuldades que nós passamos. E ele foi criado como homem, ali pelos seus pais, por Maria e por José, criado de acordo com a cultura judaica. Com a cultura judaica da época, né? O tratamento, a educação que Jesus recebeu foi semelhante à dos demais ali nascidos em Israel, né? Os demais meninos ali nascidos em Israel. Por exemplo, aqui o autor ele traz mostrando a infância de Jesus, né? Deus como filho especial, a adolescência, a juventude. Então a gente vê o nascimento, as fases, né, da vida de Jesus antes do seu ministério. Essa é a ênfase, né? A nossa ênfase aqui é observar a educação de Jesus em sua família. Não durante ali o seu ministério. São coisas distintas. Então, o nosso objetivo aqui, o nosso foco é a sua educação. Então, nós vemos a fase ali do seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência e o período da sua juventude, antes ali de iniciar o seu ministério. Então, no seu nascimento, nós vemos que Jesus ele já foi circuncidado. Né? Ali em Lucas capítulo 2, versículo 21, os irmãos conferem aí, né? Não dá tempo da gente ler aqui todos os versículos, mas os irmãos vão aí conferindo. Lucas capítulo 2, versículo 21, fala ali da circuncisão do Senhor Jesus, que era mandamento da parte de Deus para todos os homens israelitas, né? Foi o conceito já desde Deus ali com Abraão. Jesus ele também foi consagrado, pelo fato de ser também ali primogênito, né, de Maria e de José. Lucas capítulo 2, versículos 28 e 29, foi consagrado ali no templo. Então passou por todas essas etapas que qualquer outra criança, né, passou também ali, um filho homem, né, passou também ali em Israel na sua época. E aqui tem algumas observações também a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos que ele nasceu em Belém, está confirmado ali em Lucas capítulo 2, versículo 4, quando José e Maria tiveram que regressar, para que se cumprisse a profecia do profeta Miqueias, Miqueias capítulo 5, versículo 2, onde diz que o Messias nasceria justamente em Belém. Belém Efrata, né? Pode ser trazido ali na Bíblia, a gente vai encontrar tanto o termo Belém como Efrata para se referir ao mesmo lugar. Em alguns momentos também fala Belém Efrata junto, né? Mas tanto Belém como Efrata se referem a Belém, onde nasceu o Senhor Jesus. Nasceu numa família com poucas condições financeiras, uma família menos abastada, como a gente vê lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. Ao nascer, Jesus ele foi colocado em uma manjedoura, que era o local ali onde se colocava o alimento para os animais. Então Jesus foi colocado ali porque eles não tinham condições de ter ali naquele local, principalmente por estar voltando numa viagem.
e não tinha condições financeiras para colocar Jesus em um berço de ouro. E o seu nascimento foi, claro, ali como Salvador do mundo, anunciado pelos anjos. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Com relação à infância de Jesus, né, ali após o seu nascimento, com relação à infância, a gente não encontra muitas informações com relação, não encontra, na verdade, nenhuma informação, né, com relação à sua educação, à sua criação. O que a gente vê é que o Senhor Jesus ele teve que fugir para o Egito, está lá em Mateus, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Eles tiveram que fugir para o Egito porque Herodes estava tentando matar ali o Messias, né? Então nós vemos que eles tiveram que fugir para o Egito, onde Jesus passou parte da sua infância, até a morte de Herodes. Perdão. E em sequência nós vemos a fase da adolescência, né? Após a infância do Senhor Jesus, vem a fase da sua adolescência, onde ele foi levado ali pelos seus pais para Jerusalém, para que participasse das festas importantes, as festas judaicas importantes, que era a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eles tinham, os judeus, que participar dessas festas, ir até Jerusalém e participar. Era um mandamento. E Jesus estava ali cumprindo toda a lei. Inclusive esta é a passagem que é lida aqui na leitura bíblica em classe, tá? Justamente aqui dos versículos 42 e 43, mostrando aqui Jesus subindo, né? Como de costume ali no dia da festa. Então, Jesus ele estava aprendendo e cumprindo toda a lei, né? Ele fez ali, com certeza, ali o seu bar mitzvah aos 12 anos, que era como que uma colação de grau, né, para os meninos judeus. Os judeus se importam muito com a educação, né? A gente tem isso daí, esse conhecimento de que os judeus eles educam bem os seus filhos, eles têm uma disciplina grande com relação a isso. E com 12 anos os meninos eles sabiam recitar a Torá, né? Decoravam ali toda a Torá, tinham conhecimento e sabiam recitá-la, né? E aí era justamente o episódio do Bar Mitzvah, que é quando havia a colação de grau. Eles se importam mesmo com a educação, porque por meio da educação, claro, ali transmitindo os princípios da palavra de Deus, não era uma educação qualquer, infelizmente a gente vê hoje, são educações que deturpam os princípios da palavra de Deus, sendo passadas para as crianças. Mas os judeus não, eles se importavam em passar a educação da lei, da Torá, os princípios de Deus para o seu povo. Então, dos 12 aos 30 anos, né, a fase aí, o autor ele coloca aqui como a juventude do Senhor Jesus, essa fase ela foi praticamente desconhecida, né? Não tem registros a respeito dessa fase do Senhor Jesus, e o que a gente pode concluir aí, a partir dos outros versículos, que mostra Jesus, como a gente já leu aqui, como carpinteiro, é que Jesus nessa fase aprendeu o ofício de carpinteiro com o seu pai José, né? Isso é o que a gente pode concluir a partir dos relatos dos evangelhos. E aos 30 anos, Jesus ele foi batizado por João Batista, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. A gente vê ali o batismo do Senhor Jesus por João Batista e deu ali início ao seu ministério, né? Então ali começa a outra fase do Senhor Jesus, quando ele sai, pega os seus discípulos, sai para dar início ao seu ministério. E aqui, no tópico 3, nós vemos, então, o desenvolvimento do Senhor Jesus. Em Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, diz assim: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então nós vemos aqui nesses dois versículos, Lucas 2, 51 e 52, está inclusive na leitura bíblica em classe, que Jesus ele foi obediente aos seus pais, né? E era-lhe sujeito, que é
mandamento da palavra de Deus, como nós vemos lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 ao 3, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Já o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, falando a respeito do Senhor Jesus, ele diz: Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então nós vemos que Jesus ele foi obediente. Claro, aqui se refere basicamente à obediência a Deus, como pai, mas essa obediência ela se estendeu também aos seus pais terrenos, a Maria e a José, como fica claro aqui, quando diz que ele era sujeito, né, obediente, ele era ali submisso aos seus pais, ao ensinamento de seus pais. E isso foi fundamental no seu desenvolvimento, né, no seu desenvolvimento mental, onde diz aqui que Jesus crescia em sabedoria, né, aqui uma sabedoria para revelar o amor de Deus. Esse era o propósito de Deus ter se feito carne, habitado entre nós, trazer a revelação completa ali a seu respeito, né? Jesus Cristo ele é a revelação perfeita da parte de Deus. Ele é a revelação especial da parte de Deus. Então, ele tinha conhecimento do seu ministério, do porquê que veio à Terra, do porquê que se fez carne, e ele estava preparado para ali cumprir com o seu objetivo, crescendo em sabedoria, sabedoria para revelar o amor de Deus. Também estatura, né, o desenvolvimento físico. Aqui a gente vê um relacionado, né, um crescimento, né, físico, um corpo normal, um corpo saudável. Jesus ali ele exercia sua função de carpinteiro, então estava se movimentando, e é interessante falar, né, que é importante termos saúde física para realizarmos o nosso ministério. Nosso ministério relacionado à palavra de Deus. Então, muitas pessoas elas pensam em crescer somente mentalmente, com conhecimento, não cuidam da sua saúde e muitas das vezes não conseguem desenvolver de forma mais eficaz, mais eficiente ali o ministério, porque vem doenças devido à obesidade, devido a estar parado, não praticar exercício. Então devemos ter cuidado com isso, devemos cuidar do nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. É importante para desenvolvermos o nosso ministério da melhor forma, aquilo que Deus tem posto como objetivo em nossas vidas. E também Jesus ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Aqui o desenvolvimento espiritual para com Deus, né, relacionado aí à sua consciência, né, do seu papel como Deus que se fez carne para poder ali trazer esperança, né, com o propósito de salvar a humanidade. Então ele tinha consciência desse seu papel e desenvolveu bem isso daí. Então crescia em graça para com Deus, né, com relação a Deus. Ele tinha essa intimidade com o Pai, né, falando de Jesus como um homem, né, ele tinha essa intimidade com o Pai para poder desempenhar de forma adequada o seu papel. E também para com os homens, né, que estava relacionado aí à capacidade, né, essa graça de Jesus para com os homens estava relacionado à capacidade de Jesus atrair para si as multidões esperançosas, multidões que estavam sedentos por salvação. Então Jesus ele teve realmente aí um desenvolvimento, né, mental, físico e espiritual saudável e equilibrado, isso tudo porque ele era obediente ao ensinamento, e o ensinamento dos seus pais foi de acordo com a palavra de Deus, né? Então, aqui fica essa palavra para os irmãos, né? Esse estudo, os irmãos também fazem aí a leitura de suas lições, né? Para aprender cada vez mais. Comprem as suas lições, né? Para ler também, para complementar o estudo. É muito importante. E aqui na conclusão da lição, o autor diz assim: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar.
a respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Então, na próxima lição, a lição 13, última lição, nós vamos estar também aqui apresentando a lição do próximo trimestre, e ela tem o título A Amizade de Jesus com a Família de Betânia, né? Que nós possamos trazer Jesus para dentro do nosso lar. O importante é que Jesus seja o centro da nossa família. Não importa as adversidades que surjam, não importam os problemas que venham, se Jesus estiver como centro em nosso lar, todos esses problemas eles serão resolvidos, serão solucionados. Então acredito que se os irmãos ficaram até aqui conosco, têm gostado aqui desse vídeo, peço que curtam, que também compartilhe com seus familiares, com seus irmãos, com seus amigos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deixa aí o seu joinha, também, se desejar, se inscreva no nosso canal. E não se esqueça, como a gente sempre fala, neste domingo, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.